aguardado do nosso culto, que é o momento em que nós vamos receber de Deus uma palavra preciosa, uma palavra que vem do seu coração. E o tema que nós vamos hoje discorrer dentro daquilo que o Senhor tem falado nesses dias é: o rio de Deus não secará. Você pode repetir isso? Diga: o rio de Deus não secará. Em Salmos 46, do versículo 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, diga, eu creio, eu sei que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos falar com Deus? Vamos receber o que vem desta fonte, este rio que vai inundar as nossas vidas nesta noite. Pai amado, bendito, nós te damos graças, Pai, por este momento, por tudo que nós já fizemos aqui, Jesus, pelos louvores que nós pudemos, ó Pai, entoar a Ti, pelas ofertas de amor que nós pudemos semear na Tua obra, no Teu templo, na Tua casa. Deus, eu te louvo, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado de todos os detalhes neste período, Jesus, e porque eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus que não nos abandona, Deus. E nesta hora em que nós nos aquietamos, nós colocamos o nosso coração e a nossa mente, Jesus, à Tua disposição para sermos ensinados. Nesta hora, Jesus, nós dizemos: eis-nos aqui, Pai. Fala ao coração dos Teus filhos, descedenta, Jesus, os Teus filhos. Traz esta palavra, estas águas que curam, que restauram. E que nós possamos sair daqui, Jesus, verdadeiramente restaurados e transformados por esta palavra, Pai. Isso é o que nós cremos, isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Igreja bendita do Senhor, igreja vitoriosa do Senhor, igreja eleita, igreja amada de Deus. Nós estamos aqui, e eu estou aqui mais uma vez, como um canal de Deus para a sua vida. Porque este é o meu chamado. E também é o meu desejo, como sua pastora, bispa, amiga, que você esteja atento, amado. Que você esteja vigilante para tudo que o Senhor tem falado nesses dias. Porque para tudo há um propósito de Deus. Que você esteja atento ao que será falado. Porque tudo que eu tenho trazido para a igreja, eu tenho trazido da parte de Deus. Eu falo isso com santo temor, com temor reverencial ao Senhor. Tudo que Deus tem falado, tudo que eu tenho falado, tem vindo da parte de Deus, tem fluído da fonte, que é Jesus. Então, eu gostaria que você, neste momento, em que nós vamos começar a pregar, né, começar a mergulhar neste rio, nestas águas profundas, que são a palavra de Deus, eu quero que você retire da sua mente, do seu coração, quiçá do seu espaço físico, do local que você estabeleceu aí na sua casa para ser o seu santuário. Não sei se é a sua sala, se é o seu quarto, não sei se é o seu escritório, mas que você separe, retire tudo aquilo que possa, de alguma forma, trazer algum tipo de distração para a sua vida. Nós estamos vivendo um momento histórico no nosso ministério. Nós estamos vivendo um momento de restauração. E eu tenho entendido a palavra profética, eu tenho estudado muito essa semana, eu tenho ouvido todos os cultos do nosso apóstolo, e eu tenho ficado cada vez mais maravilhada com a forma que Deus tem se movido entre nós, com aquilo que Deus quer dizer com a restauração de tudo que Ele valoriza. Então,
que você tire tudo aquilo que te distraia, amado. Que você tire celular, televisão se estiver ligada, se não for no culto, panela no fogão, enfim. Que você verdadeiramente se volte agora para receber do altar. Eu quero que você atente para seguir a direção da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é a nossa fonte. Jesus, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, ele traz o curso do rio de Deus para as nossas vidas. Então, eu inicio este culto lembrando que este tempo que nós estamos vivendo é um tempo de restauração, é um tempo de renovação, é um tempo de recomeços, é um tempo de reconstrução daquilo que Deus valoriza nas nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta de que esta palavra sobre restauração, sobre renovação, sobre reconstrução, ela não serve apenas, amados, para o nosso ministério, para esta igreja. Ela não serve apenas para este grupo fechado, mas esta palavra de restauração, ela serve para toda a sociedade. Porque toda a sociedade brasileira, mundial, vive hoje em trevas, em meio ao caos. A crise, a pandemia, o distanciamento, todo esse período de isolamento trouxe muitos prejuízos, trouxe muita destruição para a vida de muitas pessoas. Então, este tempo de restauração, por que nós precisamos estar atentos? Porque nós precisamos absorver tudo isso, viver a restauração de Deus, mas nós também precisamos entender que nós seremos canal do fluir de Deus para levar restauração a essa sociedade doente. Então veja só, no versículo 4 de Salmos 46, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então nós estamos falando de um rio. E onde está este rio? É um rio, são águas, bispo. A bispa tem falado do templo, eu entro aqui e não vejo água nenhuma. Este rio é o próprio Jesus. Este rio é a palavra de Deus. Veja o que está em João 7, capítulo 7, versículos 37 a 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, se alguém quer conhecer destas águas, se alguém quer saber de onde vem a fonte, qual é a fonte dessas águas que sara, então se alguém tem sede, venha a mim, a Jesus, e beba e desfrute. Então, se você está hoje diante de Jesus, diante de Deus, diante do altar, ouvindo a sua palavra, é porque de alguma forma você tem sede dessa palavra. Então, amado, aproveite este momento para beber das águas de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus é o próprio rio, Jesus é a fonte. É nele que nós encontramos aquilo que pode saciar a nossa sede. Jesus é a fonte da qual jorram e fluem as águas que nos descedentam. E quando nós bebemos desta fonte, a Bíblia diz que do nosso interior passam a fluir rios de águas vivas. Então, o versículo 39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Eu já expliquei aqui. Isso ele estava falando num contexto onde ele ainda estava ali entre os discípulos, ele ainda não havia morrido, ressuscitado, e ele estava dizendo isso a nosso respeito. Nós somos os que já creram em Jesus, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, nós entendemos este contexto, mas nós sabemos que aquilo que flui do Senhor, da fonte, aquilo que nós bebemos da fonte, aquilo que nós recebemos da fonte, flui através de nós, pelo Espírito que nós recebemos quando nós confessamos Jesus como Senhor, quando nós bebemos, quando nós provamos desta fonte. Então Jesus estava dizendo assim: olha, vocês vão ter um rio fluindo do interior de vocês, e este rio é o próprio mover do meu Espírito.
Eu queria lembrar à igreja que sempre que Deus fala em águas, em fontes, em rios, Deus está falando de um mover sobrenatural do seu espírito. Deus está falando da manifestação da sua palavra, da graça de Deus. Eu quero dizer que para nós que conhecemos este ministério, que conhecemos este pacto de melhores e superiores promessas, quando o Senhor está aqui nos alertando que há águas que fluem desta fonte, estas águas são o mover do Espírito Santo de Deus, estas águas são a manifestação da graça genuína de Deus nas nossas vidas. Então, quando Deus fala sobre águas, Ele está falando sobre um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Por isso que Ele diz assim, olha, há um rio cujas correntes, o fluir deste rio, cujas águas alegram a cidade de Deus. Este rio, que é a palavra, que é o mover do Espírito Santo, que é a manifestação da graça de Deus, este rio está no santuário das moradas do Altíssimo. Este rio está onde o Altíssimo se faz presente. Este rio está onde Deus está. E eu quero te dizer que Deus está neste lugar, nesta noite. Deus está no altar que você estabeleceu na sua casa nesta noite. E este rio está fluindo com águas vivas, através deste altar que você constituiu na sua casa, por esta ocasião de ser online, mas este rio está fluindo deste altar. Neste contexto, amados, eu falei um pouco na quarta-feira, quero lembrar os irmãos de Salmo 46, Deus estava se referindo a Jerusalém. E nós precisamos lembrar, amados, que esta palavra que nós estamos trazendo para os nossos dias, elas são parte das promessas de Deus, das mesmas promessas que o Senhor fez para aquele povo, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. E quando Deus fala sobre este rio em Jerusalém, nós devemos nos lembrar que em Jerusalém não havia nenhum rio. Nunca houve um rio em Jerusalém, tampouco um rio do qual fluíssem águas no templo, que fluísse do templo. Não havia. Então, quando nós vemos que Deus diz que há um rio nesta cidade, nós precisamos espiritualizar, nós precisamos olhar para esta passagem com olhos espirituais, porque quando nós fazemos isso, nós percebemos que há um mover do Espírito Santo, há uma manifestação da graça de Deus, há uma manifestação da palavra de Deus sobre um templo para restauração. Então, nós vamos buscar um pouco mais a interpretação deste rio, que não é algo físico, mas é algo que nós precisamos espiritualizar, olhar com os olhos espirituais para entender o que é este rio, o que foi esta visão que o profeta Ezequiel teve, sobre a qual nós temos estudado desde o início do ano. Então, Ezequiel 40, dos versículos 1 ao 4, diz assim: No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel. Então, veja só, o povo havia violado a aliança com Deus, este povo havia se voltado para outros deuses, eles estavam vivendo no exílio, em um cativeiro, mas Deus ali começa a mostrar, Ele levanta ali o profeta Ezequiel para mostrar um tempo de restauração. Então ele pega Ezequiel e o leva em visões até Israel, e a Bíblia diz, em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem, cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta. Então, amados, este homem, cuja aparência era como a de bronze, ele tipifica o próprio Jesus. Então, ali o próprio Deus estava pegando o profeta e levando ele para mostrar
para lembrar o que havia acontecido, né, com o templo, com a cidade, por causa da desobediência, por causa da quebra de aliança daquele povo, mas Deus estava o levando ali para mostrar a restauração que ele faria no templo e na cidade. Então, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos. E aí eu quero que você se atente a isso que Deus falou ao profeta Ezequiel. Põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Então, amados, vamos esmiuçar isso aqui. Deus permitiu que aquela cidade fosse destruída por causa da desobediência, por causa que eles se voltaram para outros deuses, porque eles quebraram uma aliança com o Senhor. Mas Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel, quando ele leva o profeta a essa visão, e diz assim, olha, guarda tudo no teu coração, vê bem toda essa destruição, porque você vai anunciar que há águas aqui, que haverá restauração para esta cidade. Então, Deus estava mostrando que, a despeito deles estarem vivendo num cativeiro, por causa desta quebra de aliança, por causa da sua infidelidade, por causa de ouvir vozes humanas, dar ouvidos a outras vozes, Deus estava mostrando que, a despeito de todas estas coisas, ele tinha restauração para o templo e para a cidade de Jerusalém. Deus estava falando de esperança para o profeta Ezequiel. Deus estava mostrando para o profeta que havia um novo começo. Deus estava mostrando para o profeta que mesmo quando um filho comete um deslize, mesmo quando um filho vira as costas para o Senhor, ele jamais abandona este filho. Ainda que este filho passe pela disciplina, pela correção e pelo açoite de Deus, o Senhor não abandona esse filho. Então, Deus estava mostrando que ele não havia abandonado aquele povo. Que eles passaram pela disciplina, pela correção, pelo período de exílio, pelo período de cativeiro, pelo período de dor, de escassez, mas Deus não havia abandonado aquele povo. Então ele prega o profeta e diz assim, põe tudo isso, toda esta visão, tudo que eu estou te mostrando, põe no seu coração. E nós lemos agora há pouco que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então imagina o profeta Ezequiel guardando toda aquela visão, não da destruição, mas da restauração. Ele estava guardando aquilo no coração dele, porque do interior do profeta também fluiriam rios de águas vivas. E este rio que está chegando às nossas vidas agora no ano de 2021, este rio que Deus tem mostrado para o nosso profeta, apóstolo Miguel Ângelo, este rio, esta palavra profética que tem sustentado e restaurado as nossas vidas neste ano. Então, o que eu quero que você faça com este exemplo do profeta? Que você guarde tudo no seu coração. Porque o Senhor te colocou diante de um altar profético para você anunciar também o que Deus tem dito a este ministério. Porque aquilo que Deus tem dito ao nosso ministério, aquilo que nós temos recebido de Deus neste lugar, servirá, amados, guarde isso no seu coração, de cura, servirá de remédio, servirá de alimento para as nações. Então, a sua vida, você não está aí me ouvindo, você está ouvindo ao Senhor, e esta palavra não é um acaso. Deus está dizendo, guarda tudo, retém a palavra. Por isso que eu quero que você se desconecte das coisas exteriores, sabe? Larga a louça para depois do culto, larga a panela para depois do culto, senta diante deste monitor e ouve o que Deus tem para falar para você, porque Deus quer que você guarde no coração. Deus quer que você ouça, retenha no seu coração, porque é do seu interior, do seu coração, que fluirão rios de águas vivas. Então, amado, você precisa entender isso.
As nações estão enfermas, as nações, como aquele povo que estava no exílio, estão sem esperança. O que será de 2021? O que será da economia? O que será a vacina? Vai ter para todo mundo? O Covid, teve mutação. Ai, meu Deus, como vai ser? Amados, as nações estão sem esperança. Os únicos que podem ter esperança são aqueles que conhecem o Deus Todo-Poderoso, a fonte. E nós temos acesso a essa fonte. Ezequiel 47:1 diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então, Deus levou ao profeta para esta visão em espírito, e ele vê um edifício, e ele compreende que aquele edifício que estava destruído era o templo. E olha que o que nós vemos aqui, o que o profeta viu e escreveu e relatou para nós, o templo estava destruído, a cidade estava destruída, mas havia um rio que não havia secado. Havia uma fonte que jorrava águas puras, águas que curavam. E esta foi a visão do profeta. Então ele começa a identificar que aquelas águas de um altar são as águas milagrosas do Senhor. São as águas restauradoras, são as águas que não secam. E essas águas, amados, são o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Essas águas são a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Versículo 5 diz assim: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então nós falamos sobre isso também durante esses dias, que as águas, quando o profeta vai ali, o homem vai medindo e vai levando o profeta além, vai adentrando o rio. Então nós vimos aqui que as águas, elas começam no raso, no tornozelo. Aí elas sobem para os joelhos, E nós vemos que o nível dessas águas restauradoras, ele vai aumentando. O que nós precisamos entender que, da mesma forma que o profeta foi adentrando o rio, que os níveis das águas foram subindo, foram ali envolvendo ele, é isso que vai acontecer e que tem que acontecer, que nós precisamos ver acontecer com a nossa casa, com os nossos projetos, com a nossa família, com as nossas finanças, com os nossos sonhos, com a nossa saúde. Nós temos que ver isso acontecer, amados. Porque Deus disse: põe no teu coração e anuncia. Está sendo anunciada essa palavra. Então nós precisamos reter no nosso coração, anunciar, mas nós precisamos ver a restauração acontecendo. Nós precisamos ver isso se manifestar nas nossas vidas. Sabe que essas águas, eu disse aqui, elas vão subindo. E assim tem que ser a nossa vida com Deus. Uma subida, uma crescente. Nós precisamos ver evolução na nossa vida com Deus. Eu fico, às vezes, chateada. E eu peço que os irmãos não se chateiem, às vezes, com os exemplos que eu uso. Mas eu creio que isso serve para impactar o seu coração. Mas existem pessoas que vivem uma vida, amados, que o maior nível de envolvimento com as águas, o maior envolvimento que essas pessoas tiveram foi numa piscininha de plástico. Se é que você me entende. Sabe aquelas pequenininhas que a gente enche com a boca, sopra, 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 2 baldes d'água, enche aquela piscininha e a criança fica ali, se satisfazendo, se refrescando, daqui a pouco tem que trocar água porque a água está quente. Tem pessoas que o maior nível que atingiram de envolvimento com as águas foi dentro de uma piscina de plástico. E eu queria dizer que não é isso que Deus tem para nós. A palavra tem sido clara, Deus tem um rio. Para de se contentar. Para de ter medo de adentrar este rio, de mergulhar nas águas profundas de Deus. Nós estamos aqui ensinando, culto após culto, que existe um rio que restaura, que existe um rio cujas águas são profundas. E é nesta profundidade, nós estamos aqui diante de um rio de águas profundas,
Esta profundidade é o próprio coração de Deus. Então Deus não quer você no raso, Deus não quer você na piscininha, Deus quer você no fundo, no profundo do rio, porque no profundo do rio é o seu próprio coração. Depois desta palavra, amados, que nós recebemos na passagem do ano, esta palavra profética, a nossa expectativa, ela tem que ser uma expectativa de crescimento, de avanço. A nossa expectativa tem que ser uma expectativa de que os níveis das águas fiquem cada vez mais profundos. Ou seja, trocando aqui, a nossa expectativa tem que ser de que os níveis de manifestações do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida sejam cada vez mais profundos. A nossa expectativa tem que ser de que a manifestação da graça de Deus, da palavra da graça de Deus nas nossas vidas, seja cada vez mais profunda. A nossa expectativa deve ser de que essas águas cresçam e aumentem os seus níveis cada vez mais, para que nós estejamos totalmente envolvidos, submersos nessas águas. Deus está mostrando, aquele profeta está mostrando para as nossas vidas como virá a restauração. E este Deus, o que mostrou ao profeta, está dizendo para você nesta noite que haverá restauração para a sua vida. Haverá restauração para os seus sonhos, haverá restauração para o templo do Senhor, haverá restauração do seu amor pela obra de Deus, do seu amor por servir ao Senhor, haverá restauração das famílias. Nós veremos saúde restaurada, nós veremos casamentos restaurados, nós veremos finanças restauradas, amados, nós veremos ministérios restaurados, nós veremos chamados restaurados, porque essas águas estão fluindo e elas estão alcançando níveis altíssimos, e vai chegar uma hora que nós não vamos mais dar pé e nós vamos ter que mergulhar nestas águas. Então eu te aconselho a não ficar inerte, a não ter medo, mas simplesmente seguir o curso deste rio. Aquele que entrar nessa profundidade, aquele que não tiver medo, aquele que se lançar no profundo com o Senhor, aquele que quiser conhecer o coração do Senhor, esta joia, buscar esta pérola, vai ter que mergulhar profundo. Mas quem mergulhar profundo vai ver a glória de Deus na sua vida. Versículo 8, coloca para mim, Nicole. Diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Nós já vimos isso aqui também. O Mar Morto, ele se chama morto porque ele é composto, eu pesquisei isso daqui, de 25% de sal. Então, não há vida biológica no Mar Morto. E quando este mover do Espírito Santo chega neste mar, quando a manifestação da graça chega neste mar, elas tornam essas águas saudáveis. E eu estou crendo nisso, amados. Eu estou recebendo para a minha vida, eu estou recebendo para a nossa igreja, eu estou trazendo essa visão profética para os meus dias, para as minhas lutas, para as minhas tribulações. Eu estou dizendo, Senhor, eu creio que tudo que estava morto viverá. Eu creio que o Senhor tem restauração para todas as áreas da minha vida. Por que, amados, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ver o cumprimento dessa restauração. Eu quero viver novos começos com o Senhor. Eu quero viver este tempo de reconstrução, de restauração. Essa é a palavra para os nossos dias, amados. Esta é a palavra que Deus tem para os nossos dias: restauração, vida nova, novo começo, recomeço, reconstrução, renovação. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá. Diga, tudo viverá por onde este rio passar. Onde quer que este rio alcance, tudo terá vida, tudo viverá. Haverá a manifestação sobrenatural do Espírito sobre tudo aquilo que está morto. Receba isso na sua vida. Sabe aquele sonho que você achou que talvez estivesse morto? Que não tivesse mais jeito? Sabe aquela situação que você talvez olhe com seus olhos humanos e diga, está tudo destruído, está tudo acabado, não tem mais nenhuma possibilidade? Essas águas vão tornar essa área da sua vida, esses sonhos, essa visão destruidora que você está tendo, essas águas vão tornar
isso saudável. Essas águas vão trazer vida para esta área da sua vida. Receba em nome de Jesus. Nós vamos ver sonhos, nós vamos realizar projetos, nós vamos ver famílias restauradas, nós vamos ver a saúde do povo de Deus restaurada, porque esta é a promessa do Senhor. Haverá vida, haverá abundância, haverá cura, haverá uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Receba isso. Receba isso. Sabe, amados, este rio, estas águas, nós já entendemos que elas começam a fluir do templo. Elas vêm de uma fonte inesgotável, que é Jesus Cristo, mas elas fluem através deste altar. Sabe quando você vai receber dessas águas? Sabe quando você vai se dessedentar dessas águas? É naquele momento de um culto, quando você está cumprindo o seu chamado como filho de Deus, quando você está prestando o seu culto racional com Deus, quando você não está dividindo a sua atenção com aquilo que é externo, com aquilo que é distração, quando você está atento à voz de Deus, quando você está louvando ao Senhor de todo o seu coração, é neste momento que as águas começam a subir os níveis, começam a te envolver. Quando você está totalmente envolvido pelas águas, é neste momento, amados, que algo sobrenatural acontece, que o céu se une à terra e que nós vemos o milagre acontecer. Você precisa crer dessa forma, você precisa viver isso na sua vida. As águas da palavra, as águas do Espírito, da revelação, elas trazem um efeito extraordinário para o povo de Deus. E esta palavra que tem trazido restauração, amados, essa palavra que nós temos recebido, essa certeza de que haverá restauração, de que haverá uma renovação, esta palavra fluirá também através, diga através da minha vida, através da sua vida. Não é para ficar só aqui, entre quatro paredes, não é para você vir ao culto, não é para você ligar a sua TV, o seu celular neste culto, ouvir esta palavra e isso ficar perdido. Não, amado, isso é para você também, para que você também seja um canal do fluir de Deus, para que estas águas fluam através da sua vida. Bispa, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, amado. Hoje nós temos tantos recursos, tantos recursos. Hoje você tem internet, hoje você tem rede social, hoje você tem... Com um clique, antes de começar o culto hoje, eu mandei o link desta mensagem para quase 300 pessoas. 300 pessoas, não sei se todos entraram, mas 300 pessoas que tiveram a oportunidade de receber dessas águas hoje. Para quantas pessoas você mandou esse link? Para quantas pessoas você tem compartilhado a palavra que você recebe do altar? Com quantas pessoas, sabe? Eu tive não sei quantas visualizações, não sei quantas curtidas, não sei quantos seguidores, mas quantos verdadeiramente têm recebido deste rio de águas vivas através da sua vida, amado? Presta atenção, Deus quer te usar. E para te usar, Ele não precisa te colocar aqui no altar com o microfone na mão, com uma câmera na sua frente, não. Deus pode te usar dentro da sua casa, com a sua família. Deus pode te usar ensinando esta palavra para os seus filhos, para as pessoas que trabalham com você, através do seu testemunho, através daquilo que você posta na sua rede social. Nós seremos o canal do fluir de Deus. Então, por que Deus quer que essa palavra corra? Porque esta palavra vai gerar esperança, restauração, novos começos. Vamos voltar lá em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus estava mostrando que Ele estava presente em Jerusalém. E hoje, essa Jerusalém representa a igreja de Jesus. Deus está presente na igreja. Deus está falando através do altar. Deus está presente na sua vida. Versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que a pandemia, que esta quarentena eterna, ainda que esses dias se prolonguem, ainda que esse vírus não tenha ainda fim, ainda que a vacina não chegue e os montes se abalem no seio dos mares, nós que conhecemos a Deus, nós que temos esta palavra, não temeremos.
Amados, nós não temeremos, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, e Ele está conosco. Nós somos a sua igreja, nós somos a sua Jerusalém, o Senhor está conosco. Versículo 3, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, mais uma vez, há um rio, há um mover do Espírito Santo de Deus, há uma manifestação da palavra de Deus nas nossas vidas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5, Deus está no meio dela, Deus está com a igreja, Deus está com Jerusalém, Deus está com a minha vida, Deus está com a sua vida, Deus está com a sua família, Deus está com os seus negócios, Deus está com a sua saúde, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Amém? Versículos 10 e 11. Aquietai-vos, tenha paz no seu coração. Tenha paz no seu coração, mas bispo, eu vejo destruição por todo lado. Eu não consigo enxergar a restauração. Aquiete o seu coração, atente ao que Deus está dizendo e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus e Ele é conosco. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu quero que você escreva aí, se você estiver no YouTube, no Facebook, que você escreva aí, o Senhor dos exércitos está conosco. Faça essa frase aí e mande para as pessoas. Diga, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio e Ele vai se mover entre nós através dessas águas que são as manifestações do Espírito Santo de Deus. Zacarias 2, versículo 5, eu já estou indo para o final da mensagem, diz assim, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Olha o que Deus está dizendo, amado. Nós não podemos ter medinho de nada. Situações difíceis se levantam, é verdade. Mas quando nós sabemos que o próprio Deus diz que Ele será um muro de fogo em nosso redor, e Ele diz, eu mesmo, eu não vou mandar ninguém não, eu serei no meio dela a sua glória. O Senhor é a nossa glória. Os céus se unem à terra nesta noite, enquanto nós estamos nos envolvendo com esta palavra, enquanto nós estamos recebendo esta palavra, colocando no nosso coração, enquanto nós estamos prestando o nosso culto racional, enquanto nós celebramos a Deus, as águas estão fluindo e a glória de Deus está se manifestando nas nossas vidas. Estas águas trazem a restauração, a renovação, mas estas águas também trazem a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Ezequiel 47:1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. Nós já lemos esse versículo 1000 vezes, né, amados? Já entendemos de onde está saindo as águas, né? Só que essas águas, o que eu quero dizer para você? Que saem do lugar mais sagrado, que é o templo do Senhor, lugar onde Ele fala, lugar onde Ele se manifesta. Essas águas, elas nos trazem, além de cura, de restauração, elas nos trazem segurança, confiança. Elas nos trazem aquilo que é contrário ao medo. Sabe quem tem que temer nesta hora, amado? Presta atenção aí, guarda isso para você. Apenas aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que não creem na palavra profética, aqueles que não se envolvem, aqueles que querem viver as suas vidinhas na zona de conforto da piscininha de plástico, aqueles que são dominados pelo medo, porque a água restauradora, ela traz confiança, ela traz segurança. Esses são aqueles que não mudam, que não aceitam, que querem valorizar, querem a restauração apenas daquilo que eles próprios valorizam, não do que Deus valoriza. São esses que não dão ouvidos ao que Deus tem falado. Esses são aqueles que não vão receber o renovo, não vão, porque não vão mergulhar em águas profundas. Esses são aqueles que nós falamos na quarta-feira, os charcos, os pântanos. Aqueles que recebem da mesma água, recebem da mesma fonte, mas ficam ali empoçados, sem agitar as águas, sem aumentar os níveis, sem mudança. Deus não quer charcos, Deus não quer pântanos, Deus quer que nós mergulhemos profundo
nas suas águas. Os que recebem, amados, essa palavra, os que mergulham profundo nessas águas, os que se envolvem, esses têm crescimento. Esses, as águas vão subindo os seus níveis, e esses não têm medo de se envolver totalmente e ficar totalmente imergidos nas águas de Deus. Esses são os que veem a glória do Senhor. Nós vimos nesta passagem, eu não vou ler todos os versículos, para nós corrermos aqui para o final, mas depois você leia o Ezequiel 47, de 3 a 6, ele vai falando dos níveis das águas, né? E eu disse aqui na quarta-feira que é um processo. A água no tornozelo é só o começo, amados. E essas águas nos tornozelos, elas representam, sabe o quê? E eu quero que você preste atenção. Porque essas águas, elas representam aquele momento da nossa vida em que nós estamos começando a aprender a viver como filhos de Deus. Essas águas nos tornozelos é para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a palavra, que foram agora alcançadas pelo Senhor, que estão aprendendo a caminhar nas águas ainda. Este é o nível do tornozelo. Quando essas águas sobem para os joelhos, é onde nós mostramos convicções mais fortes. É onde nós começamos a cultivar a dependência de Deus. É quando nós começamos a nos submeter à palavra de Deus. É quando nós começamos a dobrar os nossos joelhos em oração, depender de uma vida de oração. Este é o nível do joelho. E a Bíblia fala que depois essas águas elas vão subindo mais um pouco, e elas vão na altura dos lombos. E nesta altura é onde a palavra e o Espírito de Deus já tem total domínio sobre a pessoa. A pessoa chegou neste nível é porque ela já está ali amando a igreja, ela já ama servir a Deus, ela não se importa com dia, com hora, com condição, ela tem aquela paixão, aquele amor como Davi tinha para ofertar. É porque as águas já atingiram o nível dos lombos. Ela se dispõe, ela busca Deus em primeiro lugar na sua vida, ela não troca o dia de culto por outras coisas, ela não troca o momento dela de intimidade com Deus por outras coisas, ela não dá lugar à carne. É quando a pessoa começa a reproduzir a palavra de Deus, é quando começa a fluir do seu interior rios de águas vivas, essa pessoa começa a dar testemunhos, começa a contar o que Deus fez na sua vida. E a Bíblia fala que depois essas águas crescem ainda mais, onde se passa a nado, onde a pessoa não tem mais pé, onde ela fica totalmente dependente do mover das águas, do mover do Espírito Santo, onde ela é totalmente sustentada por Deus. Quando uma pessoa nada nessas águas, quando ela se lança nessas águas profundas, onde não dá pé, é nesse momento que ela mostra que ela está sendo totalmente sustentada por Deus. E isso acontece quando vivemos como salvos. Quando nós mostramos através do nosso testemunho que nós dependemos de Deus. Que nós não fazemos aquilo que o desagrada. Que nós queremos a restauração daquilo que Ele valoriza. Que nós queremos viver dependentes de uma vida de oração. É neste momento que nós começamos a dar frutos. Então, quando você estiver assim, vivendo desta forma, dando frutos, mostrando a sua total dependência de Deus, mostrando o seu amor ao Senhor, é neste nível que você estará completamente imergido nas águas, completamente dependendo do Senhor. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a palavra. Então, por que essa palavra, bispa, de Salmo 119? Para dizer para você que é a palavra que sai deste altar, é observando aquilo que Deus tem dito, é guardando no seu coração, retendo para você, atentando para a palavra, que você vai guardar puro o seu caminho. Sabe, não há nada que você possa pesquisar. Eu estou dizendo isso em nome de Jesus, de coração. Não há nada que você possa pesquisar no Google,
Não há nenhuma página no Instagram, no Facebook que você possa seguir que seja mais eficaz do que reter essa palavra, do que observar, guardar no seu coração a palavra de Deus. Esses dias maus, amados, esta crise mundial, estes momentos, exigem que nós estejamos totalmente envolvidos com a palavra. A palavra que você tem escutado, esta palavra que tem sido pregada, ela serve para ser ouvida. É para você ouvir a palavra. É para ser lida a palavra. É para ser estudada a palavra. É para ser meditada a palavra. É para ser memorizada, guardada no coração, sim, mas essa palavra é para ser aplicada. Porque o rio no qual nós devemos estar imergidos, e isso significa total submissão a Deus, este rio que sai deste altar é para você receber, mas é para você aplicar na sua vida. Não é para você ficar boiando no rio, é para você nadar. É para você segurar na mão do Senhor, é para você mergulhar, é para você se mover nas águas, é para você deixar também do seu interior fluir deste rio. Ezequiel 47:6, consegue colocar para mim? Nick. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. O que Deus está dizendo? Viste isso? Você consegue perceber, consegue ver? Deus quer que nós tenhamos essa experiência profunda com Ele. E nós não podemos mais perder tempo, amado. Não podemos mais perder o nosso precioso tempo. Porque Deus tem promessas para serem cumpridas nas nossas vidas. Volte-se para Deus. Volte-se para essa palavra. Retenha essa palavra. Guarde essa palavra. Observe-a. Faça com que o Senhor seja constantemente a sua morada. Aplique esta palavra, estude esta palavra, viva esta palavra e você verá a manifestação da glória de Deus na sua vida. E eu encerro com Apocalipse 22:17, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então o Espírito está dizendo, vem, vem, não tenha medo de sair desta água rasa. Não tenha medo de sair de dentro dessa piscininha. Não tenha medo de mergulhar profundo nas minhas águas. Vem. Aquele que tem sede, nós temos sede de Deus, nós temos sede desta palavra, nós temos sede das manifestações do Senhor. Então, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, diga aí na sua casa, eu quero, Senhor, eu quero, porque eu tenho sede. Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida. Chega do raso. Chega de ficar com medo. Chega do pouco. Eu quero mergulhar profundo nas suas águas, Senhor. Aquele que quiser, receba de graça a água da vida. É de graça. E é por graça, amado. Você só precisa querer. Você só precisa se abrir. Você só precisa lançar fora todo medo e mergulhar. Porque Deus tem algo para você no profundo. Deus tem restauração, Deus tem renovação, Deus tem coisas novas. Comece a perceber, porque o nosso Deus vai se manifestar com grande poder e com grande glória no nosso meio. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, amados. Se você quiser aplaudir ao Senhor aí, no seu lugar, na sua casa, diga obrigada, Jesus, por estas águas de renovação e de restauração que vieram sobre a minha vida nesta noite. Graças a Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é justo. Ele se move com grande poder e com glória. Ele tem de graça a água da vida. Ele tem para nós, amados. Aleluia, Jesus. Pai amado e bendito, eu te louvo, Senhor, e eu te glorifico, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor, por esta noite, em que mais uma vez nós recebemos de graça, e por graça, Senhor, da água da vida.
Como eu amo, Jesus, o teu altar, como eu amo a tua casa, como eu amo o teu templo, como eu amo estas águas, Senhor, que tem envolvido cada vez mais a minha vida, da minha família, desta igreja, Pai, como eu amo. Obrigada, Jesus, porque este conhecimento traz a nós, Senhor, a mesma visão que Ezequiel teve, Jesus, de destruição, a mesma visão do cativeiro. Da mesma forma, o Senhor nos trouxe esta noite para ouvir a tua voz, mostrando áreas das nossas vidas que estão destruídas, que foram, Jesus, devastadas por situações adversas, pela crise, pelo mal. Mas o Senhor também nos mostrou, Jesus, que há restauração para aqueles que bebem desta fonte, para aqueles que se apoderam desta palavra, para aqueles que retêm esta palavra no coração, para aqueles que anunciam porque creem que esta palavra é real, Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que haverá, Senhor, restauração, Senhor. Essa é a nossa confissão, Jesus. Nós não seremos apoucados, nós não seremos frouxos, Jesus. Nós não teremos medo de nos envolver nas tuas águas, de avançar nos níveis, Jesus, de crescer neste processo. Nós queremos mergulhar profundo e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos a manifestação do teu poder, nós queremos a manifestação do teu Espírito, nós queremos a tua graça maravilhosa se manifestando nas nossas vidas, Pai. Por isso, nós vamos observar, vamos guardar aquilo que nós temos aprendido, Deus. Nós vamos observar aquilo que está errado, aquilo que precisa de acerto, aquilo que precisa de mudança, aquilo que precisa ser lavado por essas águas, porque nós queremos viver, Jesus, a restauração de tudo que o Senhor valoriza, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, Jesus. Nós estamos diante de um rio que não seca, Pai. Nós estamos diante de um rio que jamais secará, Jesus. Ainda que os nossos olhos vejam destruição, o teu rio flui, o teu rio tem correntes de água que fluem continuamente. Deste rio saem correntes de águas que curam, que levam restauração, que levam, Jesus, árvores abundantes, que levam vida, que levam abundância de peixes, que levam cura, que levam provisão, Senhor. E nós sabemos que este rio jamais secará. Esta fonte jamais secará. Que o Senhor sempre tem restauração para as nossas vidas, Pai. E assim nós recebemos. Que se cumpra essa palavra, Jesus. Que se cumpra esta palavra de restauração. Sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos que estão enfermos. Que estão já, Jesus, saindo deste nível de envolvimento com este mal que se levantou. Que estão mergulhando nas águas que curam. Deus, eu profetizo cura na vida dessas pessoas que foram acometidas pela Covid-19. Eu profetizo libertação, eu profetizo que esses corpos são sarados, Senhor. Que estes templos do Teu Espírito, Senhor, são saudáveis. Que haja vida, que haja saúde, que haja refrigério, que haja renovo, Senhor. Que nenhuma sequela, Senhor, fique na vida dos Teus filhos. Nenhuma sequela, Senhor. Mas que eles brotem como plantas novas. Como plantas novas, Jesus, plantadas junto ao rio, Senhor. Que deem frutos. Que a sua folhagem seja verde, frondosa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu envio esta palavra para o Márcio, Jesus, que também está com Covid. Receba, em nome de Jesus, Márcio, a cura. A manifestação da cura na sua vida. Este rio que flui deste altar está levando cura para a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Nós vamos para o momento em que nós vamos celebrar a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, o seu sacrifício. Então, você tem aí um minutinho para se juntar a mim com os elementos, enquanto Pedro traz aqui para mim. Por favor, Pedro.
Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus na primeira carta a Coríntios. Nós vamos celebrar este momento. Em nome de Jesus. Com reverência, com gratidão nos nossos corações, com santo temor, nós vamos celebrar este momento de ceia, de provisão de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, e nós damos graças ao Senhor pelo pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este pão simboliza o corpo de Cristo, ali entregue na cruz, as dores que ele teve, as doenças que ele carregou sobre si, e ainda, amados, que este mal, este vírus seja um vírus novo para a sociedade, o Senhor já o havia encravado naquela cruz. O Senhor já havia tomado sobre si esta enfermidade. Por isso nós não tememos e confiamos no Senhor. E este pão simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por nós. Comamos todos agora este pão para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, amados, que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Este cálice, este vinho, este suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz. E eu gostaria de chamar esta ceia, com permissão do Espírito Santo de Deus, da ceia da restauração, da ceia da renovação. Que ao bebermos deste cálice, nós nos lembremos do sacrifício do Senhor naquela cruz e anunciemos a sua morte, o seu sacrifício, o preço que ele pagou, o seu sangue vertido naquela cruz, até que ele volte. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Nós fazemos isso para que o seu nome seja exaltado. Nós fazemos isso porque nós cremos que ele foi o único Senhor, Salvador, que foi a uma cruz, derramou o seu sangue, pagou um preço por muitos. E dentre esses muitos estávamos nós, estava eu, estava você. Bebamos todos este cálice, bebamos todos este vinho com alegria e com gratidão em nossos corações, porque o nosso Redentor, ele morreu, ele foi a uma cruz, mas ele vive e reina eternamente. Amém? Bebamos todos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por este preço, por este sangue derramado, Senhor. Obrigada, Jesus, porque eu não precisei ir àquela cruz, porque eu não precisei, Jesus, ser molestada, ser violentada,
O Senhor foi no meu lugar, Jesus. Obrigado porque neste sacrifício o Senhor levou todas as enfermidades. Obrigado porque o Senhor triunfou sobre a morte, Jesus. Obrigado porque as portas do inferno não prevaleceram contra nós, contra a sua igreja. Obrigado porque o Senhor cumpriu todo o seu plano vitorioso, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por esta noite de comunhão, Senhor. Por esta noite em que nós celebramos a tua morte, a tua ressurreição, Jesus. Porque nós hoje podemos dizer que o nosso Redentor vive. Que Ele é o Rei de todas as nações. Que Ele é o Rei do universo. Que Ele é o Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus, porque nós recebemos nesta noite da fonte. Porque nós recebemos águas vivas, puras, cristalinas, Jesus, que dessedentaram a nossa alma, o nosso físico, o nosso espírito, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu és um Deus soberano, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que tem guardado as nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Nós declaramos sobre este mês de fevereiro, Senhor, o mês da restauração, Senhor. Nós declaramos que as Suas águas serão agitadas, Pai, que os níveis subirão cada vez mais até que todos nós estejamos totalmente envolvidos por essas águas, Pai. Que o mês de fevereiro seja um mês extraordinário, seja um mês de portas abertas, seja um mês de cura, seja um mês de restauração, seja um mês de consolo, de conforto, de força que vem do céu. Receba para a sua vida. Receba para a sua vida. Fevereiro só está começando. O ano de 2021 só está começando. Deus tem muitas águas para fluir desta fonte. Amém? Que assim seja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Nós podemos cantar um louvor.